Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus aos vossos corações nesta manhã. Aqui no livro de Éfeso, nas cartas paulinas, no capítulo 1, versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, ou o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Com o Espírito Santo da promessa. Senhor, tudo bem? Tenha uma ótima quarta-feira para vocês. Em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo trazendo a palavra de Deus, de Jesus Cristo, para que as pessoas viessem entender e compreender o projeto de Deus em vossas vidas, em nossas vidas, aonde que quando nós entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, nós passamos a ser selados pelo Espírito Santo da promessa em nossas vidas, o qual que outrora nós não éramos dignos do Espírito Santo de Deus, da promessa. Até por isso que quando Jesus subiu para o céu, Jesus deu uma ordenança para os seus discípulos, para que estejasse em Jerusalém, que a promessa de Deus viesse realizar na vida daquele povo, a igreja primitiva, a promessa do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e ser selado pela promessa de Deus. E a palavra de Deus nos refere, não é à toa, até hoje muitas pessoas recebem o selo do Espírito Santo, que é a promessa de Deus em nossas vidas, e o qual que todo aquele que entrega sua vida a Jesus Cristo tem a liberdade de receber o selo do Espírito Santo da promessa. E todo aquele que acreditar que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, da nossa alma, da nossa salvação. E a palavra nos diz que quando nós fazemos missão, quando nós fazemos um compromisso com nosso Senhor Jesus, aí vem o selo do Espírito Santo da promessa nas nossas vidas. Quantas pessoas têm recebido este selo da promessa, o selo do Espírito Santo, que é a promessa de Deus em nossas vidas? A promessa de Deus em nossas vidas é que nós venhamos alcançar a nossa salvação, que venha alcançar a vida eterna através de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus morreu para nos conceder essa promessa em nossas vidas.
e que você possa ter o privilégio de fazer menção da sua palavra, fazer menção de Jesus em vossas vidas, porque o único que pode nos conceder a promessa de Deus em nossas vidas é nós entregar nossas vidas, fazer um compromisso, fazer uma nova aliança com nosso Senhor Jesus, e você vai receber o selo da promessa de Deus, que é o Espírito Santo de Deus em vossas vidas. E a palavra de Deus nos fala que aquele povo estava reunido e veio um tempo, um vento impetuoso, e todas aquelas pessoas que esperavam pela promessa de Deus foi selado. E Ele quer fazer isso na tua vida. Jesus quer fazer essa promessa se realizar em vossas vidas, e você recebe a salvação, e você recebe a promessa de Deus em vossas vidas. Aceita Jesus, faz um compromisso com Ele, não só aceitar. Todos falam, eu aceitei Jesus desde que eu nasci, mas eu falo que você vem entregar sua vida a Jesus Cristo, fazer um compromisso, fazer uma nova aliança com nosso Senhor Jesus, para que a promessa de Deus venha ser selado em vossas vidas, através do Espírito Santo de Deus em vossas vidas. Assim como que eu também recebi este selo da promessa de Deus, da promessa do Espírito Santo na minha vida. O que seria de mim se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida? Eu não estaria aqui trazendo essa palavra ao seu coração, porque todo aquele que não tem o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não faz esse trabalho, porque quando ele faz esse trabalho, alguém vem sobre ti caluniando, criticando. A tendência dele é sair, é desistir. Mas quando você recebe o selo do Espírito Santo na minha vida, nós temos ousadia de transmitir a palavra da salvação em vossas vidas, do qual tem falado nesse instante, do qual que eu falei nesse instante, e ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação. A palavra de Deus se fala quando a pessoa recebe o selo do Espírito Santo, e tem ousadia para anunciar a sua palavra em vossas vidas, porque ele não tem a coragem de si mesmo, mas tem a coragem do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos dá ousadia para que venha transmitir a palavra da salvação para a humanidade. Muitos têm a promessa de Deus, mas não aceita. E que você venha aceitar essa promessa de Deus em vossas vidas, que você venha entregar sua vida a Jesus Cristo, para que você possa alcançar a sua salvação. Aceita o evangelho da salvação em vossas vidas, para que você possa dar testemunho de Deus em vossas vidas. Foi por essa razão que Jesus, ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, está ao lado do Pai, intercedendo por você, para que você possa aceitar o selo do Espírito Santo em vossas vidas. A palavra de Deus se fala, quando Jesus estava aqui nesse mundo, ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele disse, Jesus disse dessa maneira: eu tenho que subir para que o Espírito Santo de Deus venha sobre ti
E se eu não subir, ele não descerá. E a palavra de Deus nos fala, Jesus subiu, e o Espírito Santo estará conosco até a consumação do século. Aceite Jesus. Faça um compromisso com o Senhor Jesus, e você terá a sua salvação. Você vai receber o selo da promessa do Espírito Santo em vossas vidas. Porque o único que pode nos fazer de nós receber o selo do Espírito Santo é nós entregar nossas vidas a Jesus Cristo. Porque Ele, Jesus, é o autor e consumador da nossa alma, da nossa fé. Aceita Jesus Cristo, para que você possa ter o privilégio de ter a sua salvação, de ter a vida eterna em vossas vidas. Porque o único que pode nos levar a alcançar a promessa de Deus é nós entregar nossas vidas a Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus nos fala que Jesus veio, foi para nos conceder o propósito de Deus, a promessa de Deus em vossas vidas. Meu Deus e meu Pai, não é por mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, eu coloco a vida deles ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.